quero hoje falar sobre os parceiros de Deus e relacionar os parceiros de Deus com essa ideia de transição. Eu quero citar o exemplo da Bíblia. Você vai lembrar aí a história de Moisés, quando Deus também chamou Moisés para que ele estava vivendo a vida dele com a família dele, e Deus manda que ele voltasse lá para o Egito para libertar o povo. Lembra dessa história? E Moisés poderia ter dito para Deus: Senhor, tem muita gente, o Senhor não precisa de mim, o Senhor pode usar uma outra pessoa para fazer isso. E a gente, irmão, segue muitas das vezes acumulando essa lista de coisas que a gente precisa fazer e a gente não faz. A gente sabe que precisa, a gente reconhece que precisa. Ontem a gente estava lá no churrasco, quem não foi perdeu, não é verdade? Ou deixou de ganhar. E eu abusei, comi um pouco demais. E o que aconteceu? De noite lá, a barriga doendo, porque assim, tem um limite, mas a gente quer ir um pouquinho além do limite, não é verdade? Aí paga o preço depois. E a vida é assim, porque nós somos assim. Nós somos seres humanos, isso é próprio do humano. Ele sabe que se fizer isso, vai acontecer alguma coisa, mas acaba cruzando essas linhas e depois a gente vem aí, literalmente, vivendo as consequências de tudo isso. O texto que eu quero ler com você é um texto tão conhecido da Bíblia, que ele se tornou um ditado popular, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo também. Imagine se você pegar a seleção da Espanha e você fizer aqui o time aqui dos homens da igreja para jogar contra a seleção da Espanha. Já parou para pensar aí? Chechel era velocista, né? Então pelo menos ele vai ser ali um ponta direita e tal. Se ele vai conseguir dominar ali a bola e fazer alguma coisa, eu não sei, mas pelo menos ele vai fazer alguma coisa ali. Aí o que a gente compara essa situação? A gente diz assim: não, esse seria um jogo desleal, não é verdade? Pegar a seleção campeã do mundo contra o time da ICC, a gente ia perder pelo menos de uns 1.500-0, não é verdade? Talvez eles deixassem o Fabiano fazer um gol, né? Um gol de honra, né? Para a gente não ficar no zero, né? Aí nós falamos assim: essa é uma luta desleal, porque seria o Davi lutando contra o Golias. E é esse o texto que eu quero convidar você para ler comigo nessa manhã, para a gente voltar nesse texto nessa manhã, falando sobre parceiros de Deus e falando sobre essa necessidade de transição. Essa história está lá no primeiro capítulo, está no 1 Samuel, capítulo 17. Capítulo 17 de 1 Samuel, conta a história de Davi. Essa história que era tão desleal, não é verdade? O menino indo lutar lá contra o gigante. Mas aí, como a gente sabe, a história teve lá o elemento surpresa, não é verdade? O Senhor dos Exércitos estava naquele lugar também. Eu quero ler com você por hora, a partir do versículo 12. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 12. Eu vou ler com você até o versículo 15, que nessa versão que eu leio diz assim: Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Vou repetir o versículo 15. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. A Bíblia não diz exatamente qual foi a idade que o Davi foi ungido. Davi foi ungido no capítulo 16, nós estamos no capítulo 17. Então a Bíblia não diz lá: Davi foi ungido com X anos. Então, você vai ler, muita gente acredita que ele pode ter sido ungido ali desde a sua pré-adolescência até mais ali para o final da adolescência. Alguns, inclusive, que colocam que ele pode ter sido ungido ainda menino, ou seja, talvez com 10 anos, alguma coisa nesse sentido.
por não ter essa precisão de quando ele foi ungido, qual foi a idade exata que ele foi ungido, então tem todas essas especulações aí. Mas uma coisa é fato na história, e esses mesmos estudiosos vão usar esse versículo para se valer dessa informação, para tentar nos ajudar a entender mais ou menos, que é um texto que está em Números capítulo 1, versículo 20, se você quiser ler. Números capítulo 1, versículo 20, diz ali nesse texto qual era a idade que os israelitas tinham que se alistar no exército. E o menino israelita, o jovem israelita, tinha que se alistar no exército com 20 anos de idade. Então 20 anos era a idade que ele deveria ir para a guerra, que ele deveria estar alistado no exército, preparado para ir para a guerra. Então, como o texto aqui não diz que ele estava na guerra, estavam os 3 irmãos mais velhos dele estavam na guerra, ou pelo menos 3 dos mais velhos, na verdade, já que ele era o caçula, tinha vários irmãos, então esses 3 estão aqui. Então essas pessoas vão dizer que Davi talvez, então, se você levasse para o limite, talvez ele tivesse 19 anos. Bem, o que eles vão dizer então? Davi não tinha 20, no máximo tinha 19, é muito provável que a unção dele tinha acontecido há 5 a 7 anos atrás de tudo isso. Pastor Milton, por que você está sendo tão chato com esse negócio de data e falando sobre isso? Porque aqui, irmãos, entra uma coisa importante, quando a gente fala sobre parceiro de Deus, nessa questão da transição. Porque a transição só acontece quando nós nos colocamos, quando nós nos posicionamos onde Deus quer que a gente esteja. A transição só acontece quando nós nos posicionamos, estamos no lugar que Deus quer que a gente esteja. Davi estava talvez ali 5, 6, 7 anos nesse vai e volta, porque, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu sei que essa informação que ela não tem muita utilidade, mas ela é importante, porque quando você lê esses capítulos, você percebe que os capítulos 16, 17 e 18, ele não está muito claro cronologicamente. Então você percebe que tem hora que parece que Davi, ele não conhecia Saul, depois parece que o Davi já ia lá para o Saul, então quando você lê assim parece que está um pouquinho confuso. Tem algumas explicações, eu não vou aqui me deter nelas porque esse não é o ponto. O ponto é, nós precisamos nos posicionar onde Deus quer que a gente precisa estar. Tem uma ordem de Deus, tem uma unção de Deus, tem algo que Deus está fazendo, tem algo que Deus quer fazer, mas isso não vai acontecer até que nós estejamos lá. E eu sei que algumas pessoas estão às vezes aí fugindo de Deus a vida inteira, não é verdade? Algumas pessoas estão fugindo há menos tempo, outras pessoas estão fugindo há mais tempo, algumas pessoas estão fazendo de desentendidas quando Deus fala com elas, não é verdade? Parece que às vezes a gente ouve algumas coisas de Deus e a gente fica, não é bem assim, e a gente começa, como eu, citei lá no exemplo, no começo, dando desculpas, colocando todas as questões, todas as dificuldades. Qual é o ponto, irmãos, que eu quero chamar sua atenção aqui? Porque esse texto, ele é ao mesmo tempo que ele tem todas essas coisas de Deus que podem acontecer em nosso favor, quando nós nos posicionamos onde Deus quer, mas existe também todas as desvantagens quando nós não fazemos isso. E eu quero ler com você, por favor, volta comigo para o versículo 1 do capítulo 17 de Samuel. O texto diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está onde? Em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes Damim, era o nome do lugar onde eles estavam. Os filisteus estavam onde? Em Judá. O território de Judá pertencia a quem? O território de Judá pertencia ao povo de Israel. Então os filisteus tinham saído do território deles, os filisteus eram o exército inimigo, tinham ido em direção
para Saul, ao exército de Saul, para lutar contra eles, e eles estacionaram, então, puseram a tropa ali, todo o exército em Judá, nesse lugar que você tem ali no versículo. O que eu quero, irmão, chamar sua atenção aqui? Deus ministrava muito meu coração quando eu pensava sobre isso. Se Judá era o território do povo de Israel, isso significa dizer que quando nós não assumimos o lugar que Deus esteja, que Deus quer que a gente esteja, nós podemos estar permitindo que o diabo coloque pé em lugares onde ele onde não deveria estar na nossa vida. E é claro, o pastor falou agora há pouco dos dízimos, e a vida financeira é uma delas. Se por um lado Deus vê a nossa fidelidade ou não, o diabo também vê a nossa fidelidade ou não é verdade? Se por um lado Deus sabe o quanto eu estou sendo fiel e fazendo a vontade dEle, caminhando com Ele, buscando a face dEle, desejando viver em santidade, Satanás também está vendo todas essas coisas. E olha só, porque Satanás, ele é muito esperto. O diabo sabia nesse momento aqui, que Deus já tinha rejeitado a Saul como rei. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apartou de Saul. Então o diabo falou: opa, é oportunidade para eu chegar lá agora, colocar o meu pé e trazer destruição total. Essa era a idade, essa era a vontade, era o plano dele. Era chegar, já que ele, de certa forma, ele não foi convidado para estar ali, não é verdade? Mas ele se valeu daquela situação para chegar ali, para destruir o povo de Israel. Amados irmãos, muitas das vezes é assim que o diabo faz. Ele chega e ele coloca o pé ali, e é por isso que a gente precisa se posicionar. É por isso que a gente precisa estar na posição que Deus quer que a gente esteja, porque Ele sabe, porque Ele está vendo quando tem um agir de Deus na sua vida. Ele está vendo quando o poder de Deus está sobre a sua vida. Ele está vendo quando você está sendo obediente a Deus. E quando você é obediente a Deus, como leu o pastor aqui, tem uma palavra que te protege. Tem uma palavra de proteção, porque Deus vai dizer: não, olha lá a minha palavra, o que está dizendo, você não vai fazer isso, porque você vai até aqui, mas dali você não passa. Em contrapartida, quando eu não me posiciono, quando eu estou longe de onde Deus quer que eu esteja, eu estou dando terreno para o diabo, e é isso que eles estão fazendo aqui. Então, Davi ter se posicionado aqui nesse momento, porque o que conta a história? Davi tinha sido ungido. Se passou aí talvez 5 anos, 6 anos, 7 anos. Davi seguia cuidando das ovelhas do pai, e Davi ia lá para o palácio, porque o Espírito de Deus não estava mais lá, e Davi então tangia lá a sua harpa. O espírito mau que estava atormentando Saul ia embora. Aí eu imagino que Saul ficava bem e falava: não, meu filho, pode ir para casa. Aí voltava Davi lá para Belém, não é isso? Aí estava lá Davi cuidando das ovelhazinhas, o espírito mau foi lá de novo: não, manda chamar Davi. Aí voltava Davi lá para Saul, tangia a harpa, ele ficava bem de novo. Tem momento, irmãos, que a gente não pode ficar nesse vai e volta. A gente precisa se posicionar. A gente precisa colocar o pé e dizer: não, daqui eu não saio, porque esse é o lugar que Deus quer que eu esteja. Essa é a posição que Deus quer que eu ocupe. Deus quer que eu esteja daqui, e daqui eu não arredo o pé. Eu não dou um passo nem para lá, nem dou um passo nem para cá. E nós ficamos nessa inconstância, e Satanás está aí vendo isso, irmãos. E como o pastor disse, às vezes a gente está se queixando, né? Por que o dinheiro não é abençoado? Por que eu não consigo? Por que isso não vai? Por que isso não vai à frente? E se talvez você for parar para pensar e checar a sua fidelidade, pode ser que você perceba que você não está sendo fiel. Pode ser que o diabo já tenha colocado aí um regimento dele no seu território e você não tenha dado conta disso. A minha oração nessa manhã é que a gente faça essa avaliação. Irmãos, a gente tem visto famílias sendo destruídas, não é da noite para o dia. É porque coisas pequenas começaram a acontecer e não botaram o diabo para correr no primeiro momento ali. A gente tem visto relacionamentos terminarem, não foi da noite para o dia que parou de amar, parou de respeitar. Foi porque o diabo colocou o pé ali numa pequena coisa, e ele foi permitido estar ali. E ele é mal educado, ele é isso mesmo, ele veio para matar, para roubar e destruir. Mas aí quando eu me posiciono na obediência, ele vai ter que sair. Quando eu digo: Senhor, eu quero fechar essa brecha, Senhor, eu quero zerar isso com o Senhor,
Senhor, eu quero levar para a cruz, isso é um pecado, isso é algo que eu estou permitindo que Satanás seja aqui, mas Senhor, me ajuda, porque eu não quero ficar nesse vai e volta, eu não quero ficar vivendo de bons momentos, quando o bom momento pode ser todo o tempo, não é verdade? E Davi estava nesse vai e volta até nesse momento que chegou a época dele lá para o palácio, para ele ir para essa batalha. E é interessante, a gente conhece a história, né? Andréia estava até ontem fazendo a encenação, né, de Davi, quando o pai dele prepara lá algo para levar para os irmãos, manda levar algo para os comandantes também do exército, e Davi deixa lá as ovelhas com alguém tomando conta, e vai lá para o campo de batalha, porque o pai estava preocupado, porque os filhos estavam lá na batalha. E quando Davi chega lá, o irmão dele mais velho vê, e o que faz? Lá no Rio a gente fala, dá um safanão, né? Vocês conhecem a palavra safanão? Dá um safanão, eu não sei a mínima ideia do significado, eu sei como usar, mas enfim, dá um chega para lá em Davi, moleque, o que você está fazendo aqui? Eu sei que seu coração não é bom, você deixou as ovelhas, aquelas poucas ovelhas lá no pasto, lá sem ninguém tomando conta. E a Bíblia diz que Davi, poxa, não posso nem falar mais, pessoal chato, não é verdade? Não é assim, irmão mais novo que o irmão mais velho, não é assim que acontece em casa, né? Quem tem aí? Os mais velhos se acham bambambam, os mais novos ali vão levando esse safanão dos irmãos mais velhos. Mas quando Davi chega ali, irmãos, quando Davi chega ali, ele ouve aquela história do Golias. Ele ouve, e ele pergunta, não, o que vai acontecer que Saul prometeu? Saul prometeu que vai dar riqueza para quem for lá lutar contra ele. Saul falou que vai isentar a família de pagar imposto. Tem uma bênção extra ainda, vai dar a mão da filha para se casar. Quem for lá vai ter essa bênção completa, não é isso? Mas antes de falar nesse ponto, eu penso, irmãos, que às vezes, com muito temor no meu coração, eu falo isso. Às vezes a gente lembra da história de Sansão? Sansão é aquele moço lá que não podia ter o cabelo cortado, não era ele? E a Bíblia diz lá que ele está tão pertinho do pecado, está falhando, já está deixando a desejar. E a Bíblia diz lá, depois que o cabelo dele é cortado, não é isso? Que ele não se deu conta que o espírito já tinha se afastado dele. Às vezes nós temos os músculos de Sansão, mas a gente esqueceu que a força não é do músculo, a força é de Deus. Irmãos, Deus não vai negociar a santidade dele na nossa vida se a gente não está dando espaço para ele. Deus, ele não vai negociar. Ele te ama, ele te perdoa quando você se aproxima dele, mas ele não vai estar ali. Ele não teve problema nenhum em rejeitar Saul, que tinha sido ungido por ele, tinha recebido a bênção dele, a unção dele, tinha recebido a bênção dele para liderar o povo, para viver ali fazendo o que ele deveria fazer. Mas esse Saul desonra a Deus, desrespeita a Deus, desobedece a Deus. E quando isso acontece, então, o espírito se aparta dele. Samuel fica ali tentando remediar a situação, não é verdade? Samuel fica ali insistindo, triste, era o profeta que tinha ungido ele, e Deus também dá um safanão. Samuel diz, até quando você vai ficar aí triste por causa dessa história toda? Eu já o rejeitei. Na verdade, o que está acontecendo com a rejeição? A rejeição primeiro veio de quem? A rejeição primeiro não foi de Deus, a rejeição foi de Saul. Então foi Saul que abriu mão de ter Deus na vida dele. Foi Saul que não quis. Aí é isso aqui que eu gostaria, a minha oração, que você entenda. Qual é a área da sua vida que você não quer que Deus conduza? Porque Deus não tem problema em não conduzir. Deus quer conduzir, porque Ele sabe que a maneira dele é a maneira que dá certo. O jeito que Ele faz é o jeito que vai dar certo, que vai ser bênção para a gente. Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus não acrescenta dores. Então é por isso que Deus tem um método. Ele entrega para você o método e diz, esse aqui é o método, siga e seja feliz. E às vezes a gente chega num dado momento e a gente fala, não, pera lá, opa, isso aí já é demais, né? Tá, eu ganhei $100 naquela semana, foi fácil chegar e dar os $10 de dízimo, né?
Pô, mas eu ganhei 50 mil, então assim, tirar 5 mil disso daí vai ser mais complicado. Não é assim que a gente faz às vezes, irmãos? E às vezes a gente permitiu que Satanás pusesse o pé ali, porque nós não fomos fiéis. Mas a minha oração é que você se arrependa nessa tarde e diz para Deus de verdade: Deus, eu pequei, porque eu pensei que os 10 fosse fazer falta, e eu pensei que os 5 mil também fosse fazer falta, por isso que eu não fiz com o Senhor o que eu deveria. Senhor, eu achei que eu conseguiria, enfim, agindo dessa maneira, eu seria tão abençoado, quando na verdade tudo saiu pelo contrário. Senhor, eu achei que conduzir o meu relacionamento, a minha família, da minha maneira, que daria certa, e eu estou vendo agora o negócio está um caos, está complicado, está difícil, está irreversível. Senhor, eu entreguei o meu ministério para o Senhor, e eu pensei que esse é o caminho que eu deveria conduzir, mas agora eu percebi que eu estou me afastando. O Senhor está para lá, eu estou para cá, e eu preciso chegar lá de novo. É isso que Deus quer, irmãos, porque o prazer de Deus é que a gente volte e esteja onde a gente precisa estar, porque quando estivermos lá, Satanás vai dar no pé, porque ele sabe que ele não pode estar lá. Os parceiros de Deus, eles estarão nessa posição. Leia comigo, por favor, o capítulo 16, versículo 13. Já citei, mas só para a gente ler de novo. Enquanto Samuel é enviado lá para a casa de Jessé, para ungir os filhos, e tem toda aquela história ali que a gente conhece. E o capítulo 16, versículo 13 diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Você sabe por que Deus quer que você esteja nessa posição? Porque se você estiver nessa posição, Deus já deu a unção para você, como foi cantado aqui, como foi dito aqui. Você sabe por que Deus quer fazer bem para a minha vida e para a sua família? Porque quando a gente obedece o que Deus quer, Ele já deu essa bênção. A obediência já traz esse pacote de bem-estar. O pacote de bem-estar, ele já vem quando a gente faz o que Deus quer. E Davi, então, ele tinha recebido essa unção, porque ele chega lá, e agora tem lá um homem de quase 3 metros de altura, que era o Golias. Só a couraça dele, tinha lá o capacete de bronze na cabeça, tinha lá a couraça completa, só a armadura dele tinha 60 quilos. Aí você imagina o peso que não era aquele camarada. Só que quando Davi chega lá, os olhos de Davi não estão nisso. Davi, ele não vai olhar naquilo que é difícil para acontecer, para que a palavra de Deus se cumpra. Davi não vai permitir que os gritos de Golias venham trazer medo no coração dele e leve ele para longe daquilo que Deus quer fazer. Não, Davi não permite isso, porque Davi sabia que o mesmo Deus que tinha ajudado ele a vencer o leão, o mesmo Deus que tinha ajudado ele a vencer o urso, estaria ali. E Golias agora vai ser apenas mais um nesse trajeto de vitória que Deus vai dando para Davi por causa da obediência. Porque, irmãos, quando a gente está nesse lugar, você já tem um poder para vencer, você já tem a unção para vencer. A presença de Deus está na nossa vida, vai ministrar a nossa vida, vai nos fortalecer. Uma família pode ser restaurada assim, porque Deus é Deus do milagre, e a palavra de Deus tem eficácia. A palavra de Deus, ela não é informação humana. A palavra de Deus, quando entra no coração, ela gera fruto, ela vai crescendo ali dentro, ela vai empurrando para fora aquilo que é ruim, aquilo que é mal. É igual quando a gente toma um antídoto para o veneno pode estar ali, mas vai chegar um momento que o antídoto vai chegar e vai cortar o poder do veneno, porque o antídoto é muito mais forte do que o poder do veneno, e o antídoto é a obediência. E Davi já tinha unção para ir para aquela guerra. E quando ele chega lá, ele não está preocupado, porque todo mundo está com medo, todo mundo está se escondendo, todo mundo está indo para longe. E Davi diz: não, quem é esse incircunciso, quem é esse homem aí para afrontar o exército de Deus? Ele vai lá, como você conhece a história, vai até Saul, porque o relato da coragem dele chega até Saul. E quando ele chega lá, Saul fala assim: meu filho, não dá para você, cara, olha só. Olha, tipo assim, né? Pega aí os jogadores de basquete, né? O tempo que Sarinha trabalhava com o time do basquete lá da faculdade, às vezes ela tirava foto assim, Sarinha parecia o... Como é que é lá os baixinhozinhos do coisa? O Hobbit.
Sara parecia o Hobbit no meio dos meninos. E olha que os meninos tinham o quê? 2,20 m, não, 2 metros, 2,10 m, talvez um pouquinho. O Golias tinha 2,90 m. Com essa aparência amedrontadora de que um exército inteiro, não teve ninguém, irmãos. Será que não tinha uma única pessoa ali, mesmo que fosse morrer? Não, ninguém foi. Porque aquela batalha tinha que ser vencida pelo menino Davi. Saul fala, então tá bom, já que você quer ir, então coloca aí minha armadura, não é isso? Sabe o que acontece? Ele começa lá a andar todo desajeitado, estava acostumado a viver lá no campo, cuidar de ovelha, cajado na mão, fundazinha na mão, agora bota lá um negócio de cobre talvez, né? Não sei, de bronze, nele, veste ele ali, tudo e tal, aí você imagina, né? O menino tentando andar com aquilo tudo, e não consegue, e a gente conhece a história, que ele vai, pega as pedrinhas, vai lá. Eu fiquei pensando, cara, uma pedra conseguiu romper um capacete de bronze. O que a gente está falando aqui? Será que o capacete de bronze não passou no controle de qualidade, não é verdade? Não, não era isso. A gente sabia que não era uma pedra, a gente sabia a bênção que tinha naquela pedra, não é verdade? Não era uma pedra qualquer. E aqui, irmãos, que eu quero que você pense na sua vida. Qual é a área da sua vida que você olha assim, não é um capacete de bronze, isso aqui não tem como acontecer mais nada, eu já me dei por vencido, eu já me dei por vencida, eu já joguei a toalha, eu já não quero mais falar sobre isso. Não é assim que a gente faz? Quando a gente tem uma dor, alguma coisa assim, a gente fala, não quero nem mais falar sobre isso daí, isso aí para mim é água passada, isso aí já não faz parte mais do meu dia a dia. Só que muitas das vezes é exatamente isso que a gente fala que não faz parte, psicologia pura isso, não faz parte da nossa vida, que é exatamente aquilo que vai nos maltratando no dia a dia, porque são coisas que não estão resolvidas, teoricamente esquecidas, mas não são, porque estão ali, e são exatamente essas coisas que a gente mais precisa cuidar delas. Davi vai para a batalha, vence a batalha, e aqui tem 3 coisas que eu queria. Olha, eu falei, Senhor, eu creio na Tua palavra, e eu quero pedir, Senhor, que essas coisas aconteçam hoje aqui nesse lugar. Davi, irmãos, ele precisa vencer o desprezo dos irmãos. O que Deus quer, Suzane, a gente falava sobre isso ontem, que as pessoas vão ver em nós o poder de Deus, é o agir de Deus na nossa vida. Até então era aquele menino esquecido, desprezado. Davi era tão desprezado que quando Samuel foi na casa dele, não é isso? Ele não convidou Samuel para estar ali, e ele nem foi preparado, porque Samuel foi lá preparar um sacrifício. Então, tipo assim, o menino não vale nada. Então, a compreensão dos irmãos deles também é essa, não, deixa ele para lá, ele não é digno nem de participar desse momento. Mas foi exatamente esse menino desprezado, esquecido, o último da lista, que Deus já estava, e esse menino agora, Suzane, vai se tornar bênção para a família dele. As pessoas vão olhar e vão dizer, poxa, como é que Deus pôde mudar a vida da Suzane? Como é que Deus pôde mudar aquela situação? Como é que Deus pôde resgatar o coração? Como é que Deus pôde levantá-la? Como é que Deus pôde colocá-la nessa posição? Porque é o poder de Deus, é o agir de Deus. Quando eu estou na obediência, a unção está comigo. Eu sou imbatível porque a unção está comigo. Se por um lado eu desobedeço, a unção vai embora, esse poder vai embora, as condições são contrárias, com a unção eu avanço, e é assim que Davi está avançando. Aí, além de eu ser referencial na minha família, Suzane, eu vou ser agora o canal que Deus quer usar para fazer milagre. Porque o que Deus queria mostrar para o povo de Israel era que assim, isso não tem nada a ver com Davi, isso não tem nada a ver com Saul, isso não tem nada a ver com um guerreiro mais forte, isso tem a ver com a presença de Deus ali. A presença de Deus que tinha se afastado por causa da desobediência de Saul. E Deus falou, não, opa, vai lá. E vai o menino então com as pedrinhas e consegue furar esse capacete de bronze,
porque era a unção de Deus que estava ali, e ele agora se torna esse portador de milagre, esse parceiro de Deus, que agora, estando nessa posição, Deus vai dizer: não, eu posso usar a vida dele, eu posso usar a vida dela, porque eles estão na posição que eu quero que eles estejam, e eu posso realizar ou fazer, ou permitir o meu fluir através da vida deles. Mas sabe uma coisa que, olha, eu fiquei apaixonado por esse texto, porque além de ser referência para a família, ser esse portador de milagre, eu quero ler com você, por favor, para não ficar nas minhas palavras. Você sabe que está todo mundo com medo aqui, todo mundo. Irmãos, 40 dias, Golias estava lá, e repetindo, a Bíblia diz que ele todo dia repete as mesmas coisas. Tem alguém aí de Israel para lutar contra mim? Não precisa todo mundo lutar. Pega só um homem, venha lutar comigo. Se eu vencer, nós nos tornamos inimigos de vocês. Se vocês vencerem, nós nos tornamos inimigos de vocês, escravos, de vocês. E lá no versículo 52, com esse povo amedrontado, fugido, Davi tinha vencido, jogado a pedra, Golias caiu, ele pegou a espada do Golias, arrancou a cabeça do Golias. E lá no versículo 52 diz assim: então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate. Ou seja, nós estamos falando do inimigo que estava no território do povo de Deus, de Judá, e agora nós estamos falando dos soldados. Eles estão fugindo para onde? Para o lugar deles, porque Gate era uma das cidades dos filisteus. Então eles estão perseguindo, eles estão fugindo para o seu país, para o seu local, e os soldados estão perseguindo até as portas de Gate. Continua aí a leitura: as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Sabe o que Deus ministrou no meu coração com essa palavra? Quando você está com a unção de Deus, com o poder de Deus, se posicionou e está no lugar certo, você se torna, pastor Chechel, restaurador de exércitos. Homens e mulheres estão esperando para ouvir você. Nós nos tornamos restauradores de exércitos, irmãos. Nós estamos falando aqui de milhares de pessoas que estão fugindo. Nós estamos falando aqui de homens até então valentes, gente supostamente preparado para a batalha. E está todo mundo escondido, todo mundo fugindo. Aí chega Davi e vence aquela situação. E aquele mover, aquela unção de Deus foi tão forte ali, que as pessoas viram nele, opa! E esses homens então que estavam escondidos, estavam fugindo, se levantam, se colocam de pé e vão para a batalha e vencem a batalha. Porque parceiros de Deus, com a unção de Deus, levantam um exército, irmãos. Eles encantam, olha só a palavra, não é essa a melhor palavra, mas eles encantam o coração das pessoas, porque eles trazem cura, eles trazem graça. A palavra deles é uma palavra diferente, porque não é a palavra deles, é a palavra ungida por Deus, é a palavra que tem o poder de Deus, que tem a graça de Deus, que tem o poder de Deus para que as coisas aconteçam. E ele levanta esse povo todo que estava fugido, que estava um para lá, outro para cá, e agora vai esse menino, vence a batalha, e essa turma se levanta. O moral desse povo se levantou, esse exército se levantou, eles correm atrás dos inimigos e vencem a batalha, porque Deus é Deus, e Deus só espera que nós, parceiros, nos posicionemos onde Ele quer que nós estejamos. O que Deus ministrou no meu coração, irmãos, com essa verdade, é que a história de Davi, presta atenção no que eu vou dizer para você, essa história toda aqui é muito mais do que a história de um menino ungido dentre os irmãos mais velhos, escolhido pelos critérios de Deus e não pelos critérios da sociedade, talvez. É muito mais do que um gigante que cachorro que muito late, não morde, na verdade, que a gente fala, né? É muito mais do que isso. Essa história de Davi, desse parceiro de Deus se colocando nessa posição, é porque os parceiros de Deus sabem, irmãos, que
o desejo de Deus nessa história é que Deus voltasse para Israel. Então, se por causa de Saul Deus se afasta, por causa do posicionamento de Davi, Deus volta. Você está entendendo aqui? Se por um lado Deus se entristece e vai embora por causa do pecado de Saul, Deus agora se vê com liberdade para agir, porque o menino ungido vai estar nesse lugar que Deus quer que ele esteja, ou que ele estivesse. Então, a história aqui é uma história de trazer Deus de volta para o lugar de onde ele nunca deveria ter sido expulso. Então, a obediência de Davi abre esse caminho, e depois, tem toda a história que a gente precisa pregar aí mais uns 5 anos, porque é muito provável que desde essa história aqui de Golias, porque depois o texto vai dizer que Davi foi rei sobre todo Israel quando tinha 30 anos de idade. Então é muito provável que essa história de Davi aqui, até que ele assumisse o reinado, tenha passado aí uns 10 anos. Então, de perseguição, de dificuldade, todas aquelas histórias que nós conhecemos a respeito de Davi. Mas o ponto aqui é a obediência de Davi leva Deus de volta para habitar no meio do povo de Israel. A obediência minha pode fazer com que Deus volte a habitar na minha família. A obediência minha pode fazer com que Deus volte a habitar no meu trabalho. A obediência minha pode fazer com que Deus volte a habitar no meu ministério. E o que eu preciso para a minha família, para o meu trabalho, para o meu ministério, para a minha vida, é essa presença de Deus. Porque lá na presença de Deus, há uma atmosfera, há coisas mexendo, acontecendo ali. Não é isso? Onde Deus está, tem um ambiente diferente. Onde Deus está, como diz lá em Gênesis, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a palavra usada ali no Antigo Testamento é para chocar. E quem criou galinha em casa aí sabe o que acontece quando a galinha está ali 21 dias chocando os ovos. Tem alguma coisa acontecendo ali, não é verdade? Daqui a 3 semanas nasce ali os pintinhos. Então você percebeu que quando você convida Deus para estar nessa área da sua vida, que há um agir de Deus ali? Você entende por que você precisa se posicionar? Porque quando você se posiciona, você está dizendo: Senhor, pode chocar, porque vai nascer coisa boa desses ovos aí, não é verdade? É isso que a gente está dizendo. Senhor, pode ficar aqui. E é claro, tem a variável do tempo, não tem como, não é verdade? Então qual é a minha oração hoje? Que você fala: Senhor, é verdade, eu dei bobeira, eu dei espaço para que Satanás tocasse na minha vida financeira. Senhor, me perdoa, eu dei bobeira para que Satanás entrasse no meu relacionamento. Eu falei como marido, como esposa, como pai, como filho. Eu não fiz o que eu deveria fazer. E a sua palavra tem parâmetros para tudo isso. Senhor, eu dei bobeira, eu permiti que Satanás colocasse o pé ali no meu ministério. E eu falei, eu fui desleal. O pastor semana passada pregou sobre integridade, falou sobre isso. E eu deixei de ser íntegro o suficiente, eu acabei permitindo isso. E agora eu preciso conviver com a presença de Deus e tendo que lidar com esse tipo de coisa porque eu dei bobeira. Mas nessa manhã, irmãos, nessa tarde, Deus está falando para a gente: se vira para essa situação, volte para o céu e fala: Senhor, me perdoe, porque as coisas vão acontecer, porque é isso que está acontecendo aqui na história de Davi. Quero concluir, eu quero ler com você um texto. Vamos voltar aqui, capítulo 49 de Gênesis. Gênesis capítulo 49. Vou ler a partir do 8. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subistes, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a eles obedecerão os povos. Gênesis 49, até Davi e Golias,
foram mais de 6 séculos. Mais de 600 anos. A palavra que vem para Jacó aqui é que no futuro quem é que ia governar era Judá. Tanto é que é da onde que Jesus vem. Ele é o leão da tribo de Judá. O que eu quero dizer para você nessa hora é que quando nós nos posicionamos onde Deus quer que a gente esteja, palavras centenárias de Deus vão cumprir a nosso respeito. Irmãos, Davi, ele está simplesmente, por toda essa história, não é coincidência, é óbvio, Davi está inaugurando um momento quando lá na frente viria o Messias. Ele está se posicionando aqui, ó. Passado mais de 6 séculos desde Gênesis, e tantos outros viriam até que chega lá o Novo Testamento. Irmãos, esses são os parceiros de Deus. Esses são os parceiros de Deus. Eles se posicionam e Deus fala: não, eu posso abençoar. Você pode levar a minha unção, porque você está sendo obediente. Os parceiros de Deus vão lá. E os parceiros de Deus sabem que a ida deles para lá é para levar Deus de volta. É a presença de Deus que está voltando para lá. É a presença de Deus que está voltando lá para o povo. É a mesma presença de Deus que Ele quer voltar para coisas da nossa vida que a gente deixou de fazer.